essa prova, né? Esse teste que vocês fizeram na semana passada, ele só está lá no Moodle, eu não tenho um PDF dele, e como lá está muito pequeno a foto, né? Tinha que baixar e tal, eu vou comentar basicamente aqui, tá? Então, eu vou usar essas duas imagens aqui para comentar. E eu coloquei um textinho aqui, tá? Porque eu pedi para vocês me darem um gabarito na forma de texto, certo? Texto simples. Então, eu acabei fazendo um gabarito na forma de texto simples. Não coloquei fórmula, não coloquei nada, só para vocês entenderem o que que eu esperaria que vocês fizessem na forma de texto, tá? E também, que mais aqui que eu tinha dito? Acho que é só isso. É a maneira que eu esperava que vocês fizessem, tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, só isso. Então tá. Deixa eu comentar. Deixa eu botar aqui no quadro. Alguma observação que eu faça, vou botar aqui no quadro. Acho que algumas coisas eu vou fazer no quadro, tá? Mas eu vou deixar o gabarito da forma como eu esperava para vocês lá no Moodle, tá? Então deixa eu ler a pergunta aqui, né? Primeira pergunta era a seguinte: você tem dados de contagens de dengue referentes aos 30 bairros de um determinado município. Suponha que para cada bairro você tem as variáveis IDH, que nesse caso vai ser uma variável categórica, que tem 3 categorias, baixo, médio e alto. Você tem renda, que é a renda média do bairro, em salários mínimos. E tem também a variável lixo, uma variável indicadora se na cidade tem ao menos, aliás, se no bairro tem ao menos um depósito de lixo. Porque dengue tem associação com isso, né? Com criadouros de mosquito e depósitos de lixo são conhecidos que afetam, né, isso. E população, a população do bairro, tá? Claramente aqui a gente está interessado em estudar uma contagem, então você vai acabar fazendo um modelo, né? Ou binomial ou Poisson, tá? O mais natural aqui, pelo tamanho das populações, seria um bairro, né, de uma cidade, tem bastante gente. O mais natural seria usar Poisson, mas não estaria errado se você usasse binomial, tá? Aí tem aqui, ó, descreva detalhadamente qual modelo linear generalizado você ajustaria para realizar essa análise, destacando a variável resposta, a função de ligação, o preditor linear e indicando como você faria para interpretar os parâmetros que viessem a ser estimados, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está estudando as contagens de dengue, tá? O que eu vou, só para ficar claro aqui no gabarito, tá? Ali no texto, para não ter que ficar toda hora escrevendo esse izinho aqui embaixo, eu escrevi assim: para cada observação temos. Aí está um modelo para cada observação, tá? Então eu não coloquei aqui, ó, eu escrevi essa parte aqui, ó, para cada observação, para não precisar ficar escrevendo o i na história, esse izinho aqui, ó, tá? Eu até vou tirar esse i daqui, vou deixar só assim, para ficar claro que é para cada observação. Mas aqui no quadro eu posso fazer certinho, né? Então, você tinha YI, são as contagens, né? E isso aqui vai ter uma distribuição Poisson com média MI, tá? Notem outra coisa interessante aqui. A gente só está interessado no efeito do IDH, da renda e do lixo, né, da depósito de lixo nas contagens. População não é uma variável de interesse, é uma variável de controle, tá? Então, tem duas opções, como eu disse, binomial ou Poisson. Eu sugeriria aqui fazer Poisson, tá? E esse população seria o nosso offset na história, né? Então, o que que eu sugeriria aqui? Você dizer que essa média, ela é igual, exatamente como está na parte de modelo de regressão Poisson para taxas, né? Você faria, isso daqui vai ser a população do bairro I, vezes uma taxa, certo? E a gente costuma, né, pode escrever isso como sendo o nosso NI
seria a população do bairro I, né? Vezes um θi, na notação que eu usei lá no livro, tá? Então, deixa eu botar assim. Essa é a notação que eu usei no livro, não, nos slides, tá? Mas pelas variáveis seria essa população aqui, ó. E esse aqui seria a taxa, tá? Então, quando a gente faz assim, ó, esse θ aqui fica associado com como se fosse a taxa de ocorrência, tá? É a taxa de ocorrência e esse N aqui é o nosso total de pessoas que poderiam ter tido dengue, tá? E aí, como é que entra o MLG Poisson para taxa? Eu pedi a função de ligação. A função de ligação seria, né, a mais tradicional, ln de mi é igual a ln. Aí eu vou botar esse ni aqui, mas é a população, tá? Mais ln de θi. E esse θi aqui é que vai ser igual, né? ln de θi é que vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes. Vamos olhar lá. O que a gente tem? A gente tem as variáveis IDH, renda e lixo. IDH é uma variável categórica com 3 categorias. Se eu colocar a categoria de IDH baixo como sendo a referência, né? Eu vou ter aqui beta 1 vezes IDH, vamos botar assim, médio, e... Deixa eu ver o que eu botei no gabarito para ficar igual. Isso, eu botei... Não, eu botei IDH alto primeiro. Então, deixa eu botar o alto aqui. Vamos colocar o IDH alto e mais. Aí depois, um beta 2 vezes o IDH médio e mais um beta 3 vezes a renda. Essa é uma variável quantitativa, né? E por fim, um beta 4 vezes a variável de depósito de lixo, que é uma variável indicadora, onde é 1 se tem mais de um depósito, um ou mais depósitos. Então, o modelo era isso daqui, tá? Esse aqui seria o modelo que a gente poderia usar para esse conjunto de dados, onde a população entra como um offset, um modelo Poisson para taxas, modelo de regressão Poisson para taxas. Ok? E eu escrevi isso aqui, nesse TXT aqui, que seria mais ou menos o que vocês teriam que escrever, tá? Então, isso aqui é o que eu esperaria de vocês. Se fosse um MLG binomial, tá? A única diferença é que você usaria uma regressão logística, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Agora ficou alto o barulho aqui, agora começou uma serra também. Vocês estão me ouvindo bem? Agora só porque eu falei parou. Mas estava muito ruim? Tá, então tá bom. Beleza. Então isso aqui era o começo. Aí o que que eu pedia além disso, né? Eu pedia para interpretar os parâmetros, tá? Aí como eu já escrevi, eu vou deixar aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu interpretaria, eu vou deixar aqui, ó. Por exemplo, como que você interpretaria o intercepto? Esse beta zero aqui, ó, como que você interpretaria ele? O beta zero, né, quando que você vai ter ln de θ igual a beta zero? Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando o IDH for baixo, né, porque aí essa aqui vai ser zero, essa aqui vai ser zero, a renda vai ser zero, também tem que ser zero, e a coleta de lixo não, a existência de depósito de lixo também tem que ser zero, então não pode ter depósito de lixo. Então, seria para um bairro com IDH baixo, renda média zero,
e sem depósitos de lixo, espera-se uma taxa de ocorrência de casos de dengue de ESP de beta zero, certo? Porque se você aplicar o exponencial aqui na esquerda e na direita, né, vai dar que o θ é igual a ESP de beta zero. Então, seja lá qual fosse o beta zero, se você aplicasse o exponencial nele, ele daria essa taxa para a gente. Tá? Então, essa seria a interpretação do beta zero. É melhor fazer sempre na escala exponencial, né? Como que você interpretaria o beta 1? Tá? Eu não botei interação aqui para facilitar a vida de vocês um pouco. Então, como que interpreta o beta 1? O beta 1 ele vai ser interpretado nas situações em que eu comparar IDH alto com o IDH da base, né, que é o IDH baixo. Quando o IDH for alto, igual a 1, e eu comparar com o IDH baixo, que é 0, e eu fazer a razão dessas taxas, né, você vai ver que vai dar exatamente ESP de beta 1. Então, o que a gente tem aqui? A taxa de ocorrência de casos de dengue para bairros com IDH alto é ESP de beta 1 vezes a taxa para bairros com IDH baixo. Não sei se vai dar positivo, se vai dar negativo, mas é exatamente isso que a gente faz. Se esse ESP de beta tivesse dado 1,5, você poderia dizer que a taxa é 50% maior. Se tivesse dado 0,9, você poderia ter dito que a taxa é 10% menor. Como eu não sei o valor que vai dar, eu estou dizendo que a taxa é ESP de beta vezes. Ponto. Certo? Basicamente isso. Como que interpreta o beta 2? A mesma coisa, só que agora para IDH médio. Então, a taxa de ocorrência de casos de dengue para bairros com IDH médio é ESP de beta 2 vezes a taxa para bairros com IDH baixo, sempre comparando com a categoria que é a referência, IDH baixo. Tá? Como que interpreta variáveis, o coeficiente associado a variáveis quantitativas, né? Essa renda aqui é uma renda média em salários mínimos, né? Então, o que significa isso? Não é cada aumento de R$ 1, né? É para cada aumento de uma unidade, né? Porque está em salários mínimos, então é para cada aumento de um salário mínimo, né? Vamos botar aqui. Um salário mínimo. Para cada aumento de um salário mínimo na renda média do bairro, espera-se que a taxa de ocorrência de casos de dengue seja multiplicada por ESP de beta 3. Essa daqui não dá, é mais uma variável que não tem como a gente saber se ela dá positiva ou negativa, e fica meio estranho quando a gente não tem o valor, né? Porque tem que dizer, fica multiplicada por. Se eu soubesse que o ESP de beta 3 fosse 1,5, eu ia dizer o quê? Eu esperaria um crescimento da taxa em 50%. Poderia falar alguma coisa assim. Ou um aumento na taxa de 50%. Ou uma taxa 50% maior. Uma coisa nessa linha. Tá? Mas eu não tenho, eu só vou dizer que ela está sendo multiplicada por ESP de beta 3. E por fim, o beta 4, né? Ele vai aparecer quando eu comparar existe depósito de lixo com não existe depósito de lixo. Então vai ser a taxa de ocorrência de casos de dengue para bairros com depósito de lixo é ESP de beta 4 vezes a taxa para bairros sem depósito de lixo. Essa seria a interpretação dos coeficientes nesse modelo aqui, tá? Isso aqui tudo tem lá acho que é o Notas de Aula 10, né? É isso, Notas de Aula 10. Que é o modelo regressão para taxa, Poisson para taxa, tá? Então, era isso aqui. A primeira questão era isso. Alguém tem alguma dúvida? Isso, o Isaac comentou aqui de uma unidade fica apropriada, mas é um salário mínimo, né? Então, acho que eu posso dizer. Tá? Sobre, assim, como que eu vou corrigir o que você escreveu, não sei o que, isso eu vejo depois. Eu vou ver o que vocês escreveram, tá? Não vi ainda, vou deixar isso para depois. Mas isso aqui seria o que eu esperaria de vocês, o máximo seria isso aqui, tá? Não quer dizer que isso aqui é o mínimo, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão que eu criei ela na época que a gente estava estudando a mudança de grade aqui na ENSE, né? Então,
A gente fez um estudo desse tipo. Não chegamos a fazer uma pesquisa, mas a gente percebeu alguns fatores que afetavam na vontade das pessoas de querer migrar para a nova grade curricular. A gente fez isso, não sei se vocês sabem. Vocês entraram na ENSE, acho que já era grade nova, né? Não, acho não, com certeza já era grade nova quando vocês entraram, mas quem fazia a grade antiga, dependendo do período que você estava, era melhor, sabe? Você tinha mais incentivos para migrar do que quando você estava, sei lá, num outro período do curso. Então, por exemplo, formandos, né? Formandos, alguns que estavam no último período não quiseram migrar, porque se você migrasse, precisava fazer Bayesiana, que era uma matéria obrigatória, né? E precisava fazer menos eletivas, mas como muitos deles ficavam naquela assim, o que eu prefiro agora? Fazer, sei lá, 3, 4 eletivas, né, que são obrigatórias para mim na grade antiga, ou fazer Bayesiana, por exemplo. Aí teve gente que optou por fazer Bayesiana, teve gente que optou por ficar na grade antiga e fazer só as eletivas, tá? E a gente foi dando oportunidades para as pessoas. Outra coisa que fazia muita diferença era quem tinha feito inferência, tá? Eu chamei aqui de inferência 3. Nesse exemplo, são dados fictícios, né? Mas eles estão baseados um pouco no que acontecia na hora que a gente estava analisando a nossa grade. Quem tinha feito inferência, né, já tinha feito o equivalente à inferência 1, inferência 2, um pedaço de métodos não paramétricos, que agora virou eletiva, e também já tinha feito Bayesiana, uma parte de Bayesiana, metade, tá? Então, quem não tinha feito tinha que fazer várias matérias, que era mais quebrado no curso. E quem já tinha feito era mais fácil, tá? Mas a gente criou mecanismos para tentar compensar isso, a gente deu hora para as pessoas, a gente deu isenções de coisas, a gente fez um plano para conseguir fazer a migração. E acho que hoje em dia não tem mais ninguém na ENSE. Ah, você entrou, Isaac? Você é um aluno migrado? Sério? Você chegou a entrar. Ah, não, peraí, você entrou na mudança, você entrou na grade, no primeiro semestre da grade nova, é isso que você está me dizendo? Ou você entrou, chegou a pegar essa mudança? Que eu acho que foi 2016-2 que a grade nova entrou. Mas a gente ficou ainda uns 2, 3 anos assim, fazendo muita mudança, muita coisa, mexendo na grade para poder manter os alunos que estavam migrados, né? Mas com vocês não tem isso. Bom, aí o que acontece? A gente gostaria de saber a propensão a migrar. Eu tenho essa variável categórica aqui, que nesse exemplo agora, nessa questão, era uma variável resposta. E eu tenho os fatores que fazem as pessoas migrar. O período que a pessoa está no curso, ela era caloura, veterana ou formando. Se já tinha feito inferência 3, sim ou não. E o CR da pessoa, se era baixo ou alto, tá? A gente colocou. Isso aqui é uma coisa totalmente. Eu não fiz isso aqui na ENSE, não. Essa coisa aqui do CR alto e baixo, não classifiquei ninguém com isso. Mas nesse exemplo aqui, eu estou botando para ser uma variável, porque às vezes tinha associação também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A gente botou, fez. Ah, e aqui o objetivo então era fazer um modelo logístico multinomial, né? E aí foi rodado um modelo multinomial e deu essa saída aqui lá no R, tá? Então tem que lembrar, né? Um modelo multinomial é como se fosse uma regressão logística para cada categoria da variável resposta. Só que a variável resposta sempre vai ter uma categoria como base. Nesse caso aqui, a variável resposta era a propensão a migrar. Então você tinha as pessoas que queriam migrar, as que eram indiferentes ou não sabiam, e as que não queriam migrar. Então o que foi colocado como referência? A referência foi não quero migrar, tá? Se você colocou não quero migrar como referência, você vai ter duas equações. Uma equação para o indiferente, eu não sei, e uma equação para o quero. É como se fossem duas regressões logísticas aqui no mesmo modelo, tá? Então, só para lembrar, deixa eu ir aqui para o quadro.
né? Na regressão logística, você tem isso aqui, ln de πi sobre 1 menos πi. Por quê? Porque só tem duas probabilidades, sucesso e fracasso. No modelo multinomial, nesse exemplo aqui, a gente vai ter π1, π2 e π3. Então, você vai precisar ter duas equações. Uma que vai ser o π2, que seria a probabilidade da pessoa ser indiferente, dividido pela probabilidade da pessoa não querer migrar. E aí, isso daqui vai ser função dos seus coeficientes, tá? E você vai ter uma segunda equação, só lembrando que aqui é como se fosse um beta, vou chamar aqui de beta 2, um vetor de betas para a equação relacionada à categoria ser indiferente. E você vai ter uma segunda equação aqui, que é o ln de π3, que é a probabilidade de querer migrar, né? Deixa eu arrumar esse 3 aqui. Dividido pela probabilidade de não querer migrar. Espera aí. E esse daqui também vai ser x' beta vetor, eu vou chamar de 3. Certo? Então, você tinha duas equações. E o que representa o exponencial dessa razão aqui? Isso aqui é a chance da pessoa ser indiferente em relação a não migrar. E isso aqui é a chance da pessoa querer migrar em relação a não querer migrar. Certo? São as duas equações que a gente tem. E ali estão os betas. Vamos ver o que era pedido aqui, né? Primeira coisa, quais fatores parecem estar associados com a propensão em migrar? Tá? Então, aqui tinha duas formas de você encarar essa pergunta. Você poderia analisar a propensão em migrar e a propensão em ser indiferente, tá? Ou simplesmente a propensão para as pessoas que querem migrar. Eu ia aceitar as duas respostas. Eu acabei escrevendo aqui no gabarito somente as variáveis que são para o migrar, mas eu vou analisar junto com vocês agora para vocês entenderem, né? Vamos olhar aqui. Vamos olhar primeiro a equação do quero migrar. Vamos pensar agora na chance, né, associada às pessoas que querem migrar. Qual é a chance de querer migrar? Então, primeira coisa, ser formando. Ser formando parece que tem associação com querer migrar? Vocês estão vendo que o coeficiente foi menos 2,93? O coeficiente foi negativo. Então, na verdade, ser formando diminui a chance da pessoa querer migrar em relação a ela não querer migrar. Diminui, certo? Então, não ser formando está associado com não querer migrar, certo? Agora, isso é significativo? Vamos olhar aqui, né? Olhem o erro padrão. Se você multiplicar esse erro padrão aqui por 1,96 ou 0,64 ou 1,64, né? E fazer aqui menos 2,9 mais ou menos 1,96 vezes esse erro padrão aqui, continua, não inclui o zero nesse intervalo. Então, isso aqui parece significativo, tá? Então, você poderia dizer, não ser formando parece estar associado com querer migrar. Tá? Ou simplesmente dizer, a variável ser formando tem associação com querer migrar. Tá? Mas a verdade é que é não ser formando que parece ter associação com querer migrar. Outra, né? Ser veterano. Aí aqui já deu positivo. Tá? Aqui deu positivo. Então significa que as pessoas que são veteranas parece, né? E isso faz com que aumente a chance dela querer migrar em relação a não querer migrar. Tá? Agora, isso é significativo? Não, não é significativo. Não foi perguntado ainda se é significativo. Eu estou comentando com vocês a análise aqui, tá? Então, ser veterano tem uma associação com querer migrar, só que não parece ser significativo por causa do erro padrão que está muito alto. Se você fizer um intervalo de confiança aqui, o zero vai estar incluído. Ter feito inferência parece estar associado com a chance de querer migrar em relação a não querer migrar? Parece ter uma relação positiva, mas, de novo, não é significativo. E ter CR baixo, né? Ter CR baixo deu um sinal negativo. Então, parece que
Ter CR alto aumenta a chance de querer migrar. Ter CR baixo diminui a chance de querer migrar em relação a não querer migrar. Mas, de novo, isso não é significativo. Tá? Agora, em relação a ser indiferente, né? A ser não sei. Aqui é a mesma coisa, né? Ser formando tem uma relação negativa, então os não formandos parecem que têm uma propensão a dizer não sei também. Então, aumenta a chance do cara dizer não sei quando ele é formando em relação aos, aos não formandos. Em relação a ser veterano, né? Aqui deu um sinal contrário, estão vendo? Quando você é veterano, aumenta a chance de dizer que quer. Mas quando você é veterano, diminui a chance de você ser indiferente. Então percebam que é como se você dissesse assim, né? O veterano é um cara que sabe a opinião, ele tem menos chance de estar em cima do muro, vamos dizer assim, tá? Ser formando, menos ainda, ó. Ser formando e ser veterano diminui a chance desse cara estar em cima do muro. Ter feito inferência deu positivo para o veterano, ou seja, aumenta a chance dele dizer não sei, mas muito pouco, isso aqui não é significativo, tá? E ter CR baixo também, ó, deu quase zero esse coeficiente. O CR não tem relação praticamente nenhuma com o ser indiferente, mas deu negativo, então parece que tem um pouquinho mais, né? Quem tem o CR um pouquinho mais alto, diminui um pouco a chance de... Não é quem tem um CR um pouquinho mais alto. Quem tem o CR mais alto diminui um pouquinho a chance de ser indiferente, mas não é significativo. Só para vocês verem o que eu escrevi na resposta aqui, ó. Tá? Eu comentei só a segunda equação. Ó. O que parece estar associado com a propensão em migrar? Não ser formando, que é significativo, ser veterano, que é não significativa, ter feito inferência. Só uma coisa aqui, deixa eu só confirmar. Essa daqui não foi. Ah, essa daqui é significativa só. Essa aqui, ó. 0,64, se você pegar 0,34 e multiplicar por 1,64, o intervalo de confiança aqui não inclui o zero. Então, fazer inferência foi significativo, tá? Para querer migrar isso a 10%. E ter CR alto, que não foi significativo. Tá? Então, essa seria a análise para a equação aqui do quero. Para o não sei, seria igual, com a diferença que não teria, que o inferência seria não significativo. Tá? Mas as variáveis são as mesmas, né? Aqui inverte também o sinal. Onde foi dito aqui, ó, ser veterano, seria não ser veterano. Tá? Tem uma associação com ser indiferente. Vocês entenderam? Eu analisei aqui como se fosse só para os que querem migrar. Isso aqui eu já consideraria certo se vocês me respondessem. Não precisava nem dizer a significância. Era só dizer ser formando, ser veterano, ter feito inferência, ter CR alto. Ou dizer, as que são significativas, né, são não ser formando e ter feito inferência. As outras não são significativas. Também vou aceitar coisas desse tipo. Ok? Agora vamos lá, segunda parte. Interprete os parâmetros do modelo e avalie as respectivas significâncias. As significâncias eu acabei de comentar com vocês. Era só você olhar o intervalo de confiança e ver se o zero estava dentro. Eu já botei aqui. Essa seria a análise, mas eu vou botar aqui embaixo. Tem aqui embaixo. Peraí. Vou botar aqui. Ó. Para a propensão em migrar, temos como significativas, com nível de significância de 10%, apenas as variáveis ser formado e ter feito inferência. Para a propensão em ser indiferente, temos como significativas apenas as variáveis ser formando e ser veterano. Tá? Vejam aqui, ó, que ser veterano não é significativo para querer migrar. Tá? Mas não ser veterano, aqui, ó, é muito importante como um fator para a pessoa dizer indiferente. É só olhar aqui o intervalo de o erro padrão, tá? Ok?
Eu não entendo por que esse pacote não dá o p-valor direto, né? Para a gente já saber se é significativo ou não. Ele fica querendo que a gente faça as contas aqui do intervalo. Mas é o que a função faz. Paciência. Então, Professor, interpretação. Vamos interpretar esse negócio, tá? professor, Oi. não, só um detalhe. É porque na questão fala em uma das categorias é ser indiferente. Só que a saída do R está como não sei. Então, tem essa associação, né? É que o não sei seria o indiferente aqui, né? Não, tá ok. Tá bom? Não é não migrar, o não sei é o indiferente. Talvez é que eu, na hora de escrever, eu acho que eu botei diferente, né? Eu chamei a variável ser indiferente de não sei. Mas quando foi. A ideia aqui era que o não sei e indiferente fossem sinônimos, tá? Mas Ah, espero que não tenha confundido por causa disso. não, é só porque, assim, na hora de escrever, eu coloquei não sei ao invés de ser Ah, indiferente, beleza. mas aí Beleza. Não, isso não é problema. Se você tá bom, escreveu indiferente ou não sabe, para mim não vai fazer diferença nenhuma. tá bom. Tá bom? E vamos lá. Agora, na hora de fazer a interpretação dos coeficientes, vocês tinham que interpretar muitos coeficientes, né? Porque a gente tem 10 coeficientes aqui. É tudo muito parecido, tá? Mas eu vou colocar aqui as frases para cada um deles. Primeiro, como que a gente analisa o intercepto? O intercepto é o mais difícil da gente analisar, porque ele não dá para você interpretar ele como chance, como nas outras, né? Porque o intercepto, o numerador e o denominador são iguais. O máximo que dá para você fazer é você falar em termos de probabilidade. A probabilidade de um em relação à probabilidade do outro. Eu até coloquei lá no slide da regressão multinomial, tem um slide lá que mostra a interpretação. Então, esse 1,50, se você aplicar o exponencial, o que você vai ter? Vamos lá para o quadro. Ó. Se você aplicar o exponencial aqui, tá, dos dois lados, o beta zero vai ser a seguinte situação, né? Se você fizer o beta zero, ele é igual a π2 sobre π1. Esse daqui é o beta zero da equação que está associada à segunda categoria, né? Que é o da ser indiferente, tá? E se você fizer o π3 sobre π1, que é aplicar o exponencial, aí vai dar o beta zero da outra equação. É isso aqui que a gente quer interpretar. Então, a gente sabe quem é esse daqui, ó. Quem é o beta zero? Ah, desculpem, faltou o exponencial aqui. Peraí. Um pouquinho. Aqui é ESP de beta 02 e aqui é ESP de beta 03. Agora sim. Então, aqui. Quem é esse cara aqui? ESP de beta 02. Vamos olhar lá. É o ESP de 1,502990. Você poderia colocar esse número lá no R para ver quanto que dá, né? Deixa eu só ver aqui de curiosidade. Não precisava, tá? Mas se você fizesse ESP de 1,5 aproximadamente, isso dava 4,48. Mas não precisava, você poderia deixar em função exponencial para ficar mais fácil a vida, tá? Então, ou você analisa o 4,48 ou você só escreve ESP de 1,5, tá? Mas vamos lá, vamos para o quadro. Então, esse 4,48, ou ESP de 1,5, é a razão entre essas duas probabilidades aqui, ó. Probabilidade da pessoa dizer do aluno ser indiferente pela probabilidade do aluno ser contra, não querer migrar. Então, como que eu analisei isso? Eu escrevi assim, ó. Peraí. É a primeira aqui, ó. A probabilidade de um aluno calouro. E aí, que aluno calouro, né? Tem que ser um aluno calouro que as outras variáveis todas estão na base, na categoria de referência. Então, tem que ser a probabilidade de um aluno calouro sem inferência e com CR alto ser indiferente é ESP de 1,502 vezes a probabilidade dele ser, não, né? Aqui não, dele não querer migrar. Isso daqui, ó.
Usando o 4.48, eu poderia dizer que a probabilidade de um aluno sem inferência e com CR alto ser indiferente é 4.48 vezes a probabilidade dele não querer migrar. Se eu quisesse usar percentuais, né, eu teria que fazer 4.48 menos 1 vai dar 3.48. Então, a probabilidade de um aluno sem inferência e CR alto ser indiferente é 348% maior do que a probabilidade dele não querer migrar. É outra forma de interpretar. Mas eu só posso falar isso. Eu só posso interpretar essa razão de probabilidades aqui, tá? É a maneira mais fácil. Eu não estou comparando a chance como um todo. A chance como um todo, tá? É essa razão, tá? A razão. O numerador é uma probabilidade, o denominador é uma probabilidade. A melhor maneira de interpretar o intercept é dessa forma aqui. Agora, os outros coeficientes, aí não. Aí os outros coeficientes vem a interpretação tradicional de regressão logística com chance, que a gente fez várias vezes no quadro. Então, como que seria, por exemplo, eu vou olhar a primeira equação, tá? Vamos olhar agora esse menos 2,95. Como que eu interpretaria menos 2,95? Você pode aplicar o exponencial para ver quanto que dá, vai dar um número menor do que 1, ou você só escreve ESP disso. Se você usar ESP disso, como que fica? Isso aqui está associado com a comparação de formando com não formando, certo? Não é formando e calouro, é formando e não formando, porque é quando a variável assume o valor 1 e quando ela assume o valor 0. Você bota ela igual a 1 no numerador, igual a 0 no denominador, tá? Então, formando com não formando, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. A chance de um aluno formando ser indiferente em relação a não... Espera aí, vamos escrever mais aqui. A não querer migrar. Porque eu estou falando da chance de ser indiferente em relação a não querer migrar, porque eu estou falando dessa chance aqui, ó. Tá? Isso aqui é a chance de ser indiferente em relação a não querer migrar. Então, a chance de um aluno calouro. Então, cadê aqui? A chance de um aluno formando aqui, ó. Ser indiferente em relação a não querer migrar é ESP de menos 2,95 vezes a chance de um aluno não formado. Certo? Então, eu estou comparando a chance de ser indiferente de um aluno formando com um não formando, e essa chance é a chance de ser indiferente em relação a não querer migrar. Essa é uma das maneiras que a gente escreveu. Esse em relação a não querer migrar pode aparecer tanto aqui quanto no final da frase, tá? Mas é muito importante que esse em relação aqui, ó, está associado com a chance. E esse não ser formado aqui, né, tá associado, não ser formando está associado com esse ser formando aqui. Estou comparando duas coisas, formando com não formando e ser indiferente com não querer migrar. São duas coisas. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa no texto, é não querer migrar, a chance em relação a não querer migrar. Faltou querer, tá. Entenderam? Se a gente fizesse o coeficiente aqui, né, vamos ver quanto que dá ESP de menos 2,95. 0,05, então é 95% menor. Então, a chance, né, de um aluno formando ser indiferente é 95% menor do que um não formando, tá? E esse ser indiferente é a chance de ser indiferente em relação a não ser, em relação a não ser, não, em relação a não querer migrar, tá? É difícil mesmo, tá? Então, o texto é complexo, mas é isso aqui. Como é que faz para os coeficientes de baixo? É a mesma coisa, tá? Tudo que eu estou escrevendo para o de cima vale para o de baixo, só que trocando o coeficiente de 1,5 para 2,1, ou menos 2,95 para menos 2,93, e assim por diante. Vamos ver período veterano, né? Eu estou comparando ser veterano com não ser veterano. Então, como que vai ficar? Fica assim, ó.
a chance de um aluno veterano ser indiferente em relação a não querer migrar é ESP de 1,35, menos 1,35, vezes a chance de um aluno não veterano. Tá? Aqui também em relação a não... Vou ter que trocar isso aqui em todos, né? Não querer migrar. Tá. Vamos ver agora a da inferência. A chance de um aluno que fez inferência ser indiferente em relação a não querer migrar é ESP de 0,27 vezes a chance de um aluno que não fez inferência. Aí é só trocar. Ao invés de ser veterano com não veterano, vai ser fez inferência com não fez inferência. Tá? A mesma coisa para a segunda equação. E aí, por fim, vou chegar na última variável aqui, que é a do CR, né? A variável aqui era ter CR baixo. Então, eu estou comparando ter CR baixo com ter CR alto, né? Porque aqui tem o complementar. Então, é o CR baixo com CR alto. Então, vai ser a chance de um aluno... Aqui, né? Vamos botar aqui. A chance de um aluno com CR baixo ser indiferente em relação a não querer migrar é ESP de menos 0,06 vezes a chance de um aluno com CR alto. Tá? Ou você aplica o exponencial. Ok? Aplicando. Vamos ver quanto é que é isso aqui? Quanto que é ESP disso? Só de curiosidade. Essa do CR não afeta praticamente nada, né? Deixa eu ver quanto que é. 0,93. Então, ela é 7% menor. Tá? A pessoa que está com CR baixo ser indiferente, a chance de ela ser indiferente é 7% menor do que a de um aluno com CR alto ser indiferente. Tá? E esse ser indiferente é a chance de ser indiferente em relação a não querer migrar. E aqui a última, né, em relação a não querer migrar. Pronto, deixa eu salvar isso aqui. Depois eu coloco lá no Moodle. Entenderam as interpretações aqui? Lembra todas aquelas questões de evitar transformações nos dados para facilitar a interpretação. Imagina se você tivesse aqui interação. Imagina se tivesse transformação nos dados. Isso é extremamente complicado, mas dá para escrever, dá para interpretar, tá? Só que vai ficando difícil. Eu não botei interação porque senão vocês iam me bater, né? Já querem me bater com esse tanto de interpretação aqui que eu sei? Mas vamos lá. Todo mundo entendeu aqui? Tá, então eu já tinha comentado da significância, já tinha, como eu comentei já da interpretação. Como era texto, né, você podia copiar uma delas e depois só ir trocando o nome da variável, tá? Mas eu queria que você escrevesse uma coisa assim. Não precisava nem colocar o valor transformado e transformar em percentual, não precisava, tá? Mas se fizesse, fica às vezes mais fácil de você entender, mas dá no mesmo, tá? Dizer que é X vezes ou dizer que é tantos por cento a mais, dá no mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 3. A questão 3 tem uma coisa interessante para montar com vocês aqui, que são os graus de liberdade. É a única coisa que... A maior dificuldade dessa questão 3, tá? Era saber os graus de liberdade. Eu acho que era só isso que talvez tenha complicado um pouquinho vocês. Era isso, mas eu não vi ainda como que vocês foram, então estou chutando aqui que vocês tiveram alguma dificuldade nisso. Mas vamos lá. Com os dados do exemplo anterior, decidiu-se ajustar vários modelos log lineares a fim de avaliar a existência de associação entre todas as variáveis envolvidas no problema. Note que agora a gente não vai fazer uma regressão Poisson para taxa nem regressão multinomial. Agora é aquele modelo log linear para a gente ver a associação entre variáveis. É o equivalente ao teste Q quadrado, tá? Onde a gente não tem variável resposta. Só quero ver a associação, tá? E aí tem vários modelos que foram ajustados. Eu já coloquei o grau de liberdade aqui, mas eu vou explicar para cada um deles de onde veio. Na prova não tinha. Na prova só tinha, assim, o modelo e a deviance. Era só isso que você tinha. Mas eu quero que vocês enxerguem comigo aqui o modelo que está sendo feito para cada caso. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o quadro aqui. É muito importante que vocês saibam isso. Vamos lá. M1.
modelo 1, olha só, o modelo 1 foi simplesmente pegar as frequências, então tá pegando isso aqui, ó. Tá pegando essas frequências aqui, bota no R todas essas frequências aqui, essas 36 observações, e faz uma regressão delas para estimar uma média, um intercepto. Só isso, mais nada. É um modelo, então, que só tem um parâmetro, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, que esse modelo só tem o intercepto. Certo? Se ele só tem o intercepto, ele tem quantos graus de liberdade? Quantos graus de liberdade que eu tenho que usar para fazer o teste da deviance? 36 observações, menos o número de parâmetros, menos 1. Então, o primeiro modelo, se você fosse fazer o teste da deviance, você tinha que testar numa Q quadrado com 35 graus de liberdade. E quando você faz esse teste, o p-valor dá praticamente zero. Então, eu botei já aqui, ó. Modelo 1, ele não é validado. O p-valor dá praticamente zero. E tem um parâmetro só esse modelo. Vamos ver o modelo 2. O modelo 2, ele é frequências, as frequências são função de quê? Propensão e período. Vamos olhar aqui os dados. Propensão é uma variável categórica que tem 3 categorias. Período é uma variável categórica que tem 3 categorias. Certo? Então, se você colocar isso no modelo, lembre, né, uma variável categórica de 3 categorias sempre entra num modelo com 2 variáveis categóricas e mais uma base, uma referência. Então, a variável propensão a migrar entraria no modelo com, por exemplo, sou indiferente, 1 ou 0, quero migrar, 1 ou 0. E essa não quero migrar é a base. Então, eu preciso de 2 parâmetros para ter um coeficiente do sou indiferente e um coeficiente do quero migrar. A mesma coisa o período do curso. Se você botar calouro como referência, vai ter que ter um parâmetro para veterano e um parâmetro para formando. Então, o que tem aqui? Ó? Intercepto vai entrar um parâmetro, né? Aí o modelo M2, ele vai ter, vou botar só assim, ó, intercepto tem 1, aí depois entra a propensão, que vai ter 2 parâmetros, e o período do curso, que vai ter 2 parâmetros. Então vai ter beta 0, depois tem beta 1 e beta 2 da propensão, e beta 3 e beta 4 do período do curso. Então tem um total aqui de 5 parâmetros. Então, eu botei aqui, ó. O segundo modelo tem 5 parâmetros. Grau de liberdade, então, 31. Se você fizer 179 numa Q quadrado com 31 graus de liberdade, ele é muito extremo. Também não é validado. Ok? Ele é extremo. No teste da Deviance, você rejeita a hipótese nula de que o ajuste desse modelo é semelhante ao do modelo saturado. Tá? Vamos lá. Modelo 3. O modelo 3 já tem propensão e período com um asterisco. O que significa esse asterisco aqui? Quer dizer que vai entrar no modelo, né? Vai entrar a propensão, vai entrar o período e vai entrar também a interação dos dois. Então, vamos lá. Eu vou colocar assim agora, tá? Espera só um pouquinho aqui, cadê? M3. M3. Eu vou dizer o seguinte, tá? Que tem os 5, tem os 5 do M2, tá? Mais, o que vai ter agora no M3? Vai ter que ter a interação. Mas como que você faz interação entre período do curso e propensão a migrar? Tá? Você vai precisar da categoria indiferente com veterano, indiferente com formando, quero migrar com veterano e quero migrar com formando. Você vai ganhar mais 4 parâmetros aqui das interações. Todo mundo entendeu? A base não entra na interação. Então, você vai ter sou indiferente, né? Vai ser uma variável aqui que é uma variável indicadora, né? Do ser indiferente com o veterano, ser indiferente com o formando, quero migrar com o veterano, quero migrar com o formando. São mais 4 que vão entrar. Então, aqui vai entrar as 5 daquele modelo anterior, mais 4
da interação dessas duas variáveis. Conseguiram enxergar isso? Se não conseguiram, me falem, tá? Mas agora virou 9. Okay? Então, vamos olhar lá. A gente está agora com 9 parâmetros. Se eu tinha 36 observações, né, menos 9, dá 27. Eu tenho que comparar, então, o 31.13 com uma aqui quadrada com 27 parâmetros. Esse não é um valor extremo. Ele acaba sendo validado. Ou seja, a gente não rejeita a hipótese nula, né, de que esse modelo tem um ajuste tão bom quanto o do modelo saturado. Esse modelo passou no teste. É como se eu dissesse assim, realmente parece que o período do curso tem associação com a propensão, porque está tendo uma... Ou esse aqui, o modelo com interação, é a dependência. Parece que tem uma dependência entre período e propensão. Tá? Porque esse modelo é melhor do que o modelo com independência. Tá? Vamos lá. Quarto modelo. Vamos ver. O quarto modelo. Vou botar aqui. Quarto modelo. Eles são todos alinhados, né? Então, vai ser os 9 parâmetros do M3 mais. Vamos olhar lá. O M4 entrou a variável inferência e ainda entrou a interação dela com as outras. Então, vamos pensar quantos parâmetros vão entrar aqui. Vai ter que entrar, vamos olhar para a tabela aqui que é mais fácil. Acabou de entrar o inferência. Inferência é só fez ou não fez. Então, primeiro, o efeito simples de fazer inferência. Vai ter que entrar uma variável chamada inferência, que tem um parâmetro. Então, já entrou um parâmetro. Depois, eu vou precisar fazer a interação de inferência com o período do curso. Então, vai ser fez inferência com veterano, fez inferência com formando. São 2 parâmetros. Então, mais 2, já estamos com 3. Depois, a interação de inferência com propensão a migrar. Então, vai ser fez inferência com indiferente, fez inferência com quero migrar. Então, mais 2. Já estamos agora com 5. Por fim, a interação 3 a 3. Como é que vai ser a interação aqui 3 a 3? Vai ser fez inferência veterano indiferente, fez inferência veterano quero migrar, fez inferência formando sou indiferente, fez inferência formando quero migrar. São mais 4 parâmetros. Eu já estava com 5, então são 9 adicionais. Então, a gente acabou de colocar aqui, além dos 9 que já tinham, entraram mais 9, todos associados à variável ter feito inferência. O efeito dela marginal, o efeito das interações 2 a 2 e o efeito da interação 3 a 3 envolvendo inferência. Então, deu 18 parâmetros. Vamos olhar lá. 36 menos 18, né, dá 18. Então, o modelo 4 tem uma deviância de 6,54. Se você comparar o valor 6,54 numa Q quadrado com 18 graus de liberdade, esse valor não é extremo, tá? Não está na cauda. Então, o modelo 4 também foi validado, certo? Por fim, o modelo 5 teve a deviância 0, porque ele é um modelo saturado. E aqui já dá para imaginar que ele tem 36 parâmetros, e ele tem mesmo. Vamos só enxergar isso, tá? Vamos tentar enxergar. É o mais difícil de fazer agora, tá? Mas vamos tentar enxergar. O M5 vai ter 18 parâmetros do M4, mais. Vamos botar aqui embaixo para a gente ir somando, tá? Eu coloquei agora a variável CR, tá? Então, o que vai precisar? Vou botar aqui, ó. Vou botar assim. Mais 1, que é o efeito dela simples. CR baixo ou não CR baixo. Mais 2 a 2, né? Ela com inferência, uma interação. Ela com propensão a migrar, 2 parâmetros. Ela com período do curso, 2 parâmetros. Então, já fiz aqui agora as interações 2 a 2. Mais interações 3 a 3, né? Então, vai ser CR baixo com fazer inferência e as combinações dos outros dois, né? Então, tem o CR baixo vezes
fazer inferência vezes as duas categorias de propensão a migrar vezes as duas categorias de período do curso, que dá 4. Isso aqui são as interações 3 a 3 envolvendo CR baixo, tá? E mais, agora vamos fazer as interações 4 a 4. A interação 4 a 4 vai ser... Peraí, não, aqui já foi a interação 4 a 4. Peraí, que eu fiz errado. Essa aqui de cima foi a interação 4 a 4. Então, deixa eu botar aqui embaixo. 1, 2 e 2. A 3 a 3 tem 3 delas, né? 3 a 3 vai ser CR, inferência e propensão a migrar, mais CR, inferência e período do curso. É isso, né? CR, inferência e período do curso. CR, deixa eu olhar para cá, senão me perco. Deixa eu ver. CR, inferência e propensão a migrar. CR, inferência, período do curso. E CR, período do curso e propensão a migrar. Então, ainda tem que ter aqui mais CR, propensão a migrar e período do curso. Então, quanto que deu aqui? Deixa eu ver. Aqui deu 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, com mais 4, 16. Cadê meu negócio? Tá faltando 2 aqui, eu tenho que achar 18, né? Deixa eu ver o que foi que eu somei errado aqui. Esse daqui é sozinho. Esse daqui é a interação com... Interação 2 a 2, né? Então, tem 3 interações 2 a 2, uma com 1, 2 e 2. Beleza. Interação 3 a 3, né? Eu tenho que ter 3 casos, né? Que é CR com inferência e propensão, CR com inferência e período, e CR com propensão e período. Tá certo. E 4 a 4... Não, 4 a 4 tá certo, né? Então, quanto que dá a soma? Será que eu somei errado? Deixa eu ver aqui. Aqui é 4. Aqui é 2. Com 2, 4. Com 4, 8. Aqui são 8. Eu acho que eu somei errado. Tá tudo certo aqui, só que eu somei errado, né? Então, essa linha aqui, vamos colocando. Aqui tudo. Aqui eu tô com 8, né? 4, 6, 8. Aqui em cima eu tô com 4, 6. E aqui embaixo estou com 4. Agora sim, né? Então, deu 8 aqui. Aqui deu 6. E aqui deu 4. Agora sim, total 18. Tá certo. Então, ficou 18 mais 18. 36 parâmetros. Entenderam essa confusão que eu estou fazendo aqui? É bem confuso, mas era o mais difícil da questão, era entender o grau de liberdade. Que nesse caso aqui, você já podia meio que suspeitar que se a deviance foi 0, é porque está saturado, está com 36 parâmetros. Tá? Mas tinha 36. Esse não dá para fazer, né? Porque o modelo saturado é óbvio que tem um ajuste igual ao modelo saturado. Não tem que fazer teste da deviance no modelo saturado. A pergunta agora é, sobraram 2 modelos, o M3 e o M4. Qual é o melhor? Vou fazer o teste da diferença das deviances. Então, vamos lá. M3 e M4, qual é a diferença das deviances? É 31 menos 6,5, tá? Que vai dar 20 e tantos. E quantos graus de liberdade? Eu tenho que fazer grau de liberdade do modelo mais complexo, que é 18, menos o grau de liberdade do modelo mais simples, que é 9. Vamos fazer essa conta aqui, 31, 13, 6, 54. 31, 13 menos 6,54. A diferença das deviances foi 24,59. O grau de liberdade é 18 menos 9, que é 9. Então, é só fazer 1 menos pequisque de 24,59 numa aqui quadrado com 9 graus de liberdade. Olha lá. O p-valor deu pequeno. O que significa isso?
eu rejeito a hipótese nula de que esses modelos têm um ajuste semelhante. Se esses modelos não têm um ajuste semelhante, eu vou pegar o mais complexo. Então, no fim das contas, ó, pela diferença das devianças, eu rejeito a hipótese nula e fico com o M4. Então, nesse exemplo aqui, vocês tinham que ter ficado com quem é o melhor modelo, né? Qual modelo você escolheria? O M4. E, por fim, com base nessa análise de devianças aqui, o que você pode concluir a respeito da associação entre as variáveis envolvidas no problema? Você não precisa dizer quem é a variável resposta e quem é explicativo, porque aqui é uma modelo log linear. Só precisa dizer qual é a associação que você achou. Então, o que você precisava? Qual foi o modelo que você encontrou? O modelo que a gente considerou o melhor foi esse daqui, ó. Tá? Não, foi o... Desculpem, eu fiz a... dá certo, né? Foi o modelo... É esse aqui. M4, né? Outra coisa, né? Também aqui. Quanto que dá o teste da diferença de deviances? Você poderia ter feito o teste da diferença de deviances do M4 com o M5, né? O que daria aqui? Dá exatamente o M4, tá? Não precisava fazer, ok? Não sei se ficou claro para vocês. Se vocês fizessem o teste da diferença de deviances do M4 para o M5, como o M4 foi validado, você já está dizendo que ele tem um ajuste semelhante ao modelo saturado. Você não rejeitou essa hipótese. Então não tem por que ficar com o saturado, fica com ele, tá? Só para ficar claro. Mas voltando, se você chegou nesse modelo aqui, ó, que tem interação tripla, em modelos log lineares, a gente não tem variável resposta. A nossa questão é, qual é a dependência que existe? Se você colocou interação tripla, e esse modelo foi validado, e você considerou ele como o melhor modelo, você está dizendo que existe associação significativa entre quem? Propensão, período e inferência. É isso que você chegou. Se você tivesse escolhido o modelo 3, você ia dizer que tem associação entre o período do curso do aluno e a propensão em migrar. Se você escolheu o M4, você vai dizer que existe associação entre o período do curso, ele ter feito inferência ou não, e a propensão em migrar. Então, é basicamente isso. Qual é a conclusão aqui? Ó? Pela análise das devianças, podemos dizer que existe associação entre a propensão em migrar, o período do aluno e o fato de ter cursado inferência. Eita, o que eu botei CR aqui, né? Não tem CR. E o fato de ter cursado inferência ou não. CR não. Por que o CR não? Porque a gente validou o M4. Se a gente não tivesse validado o M4, a gente teria ficado com o M5. Aí sim eu diria que o CR está associado. Mas da maneira que ficou aqui, o CR não está associado. E notem como isso está de acordo com aquela análise que a gente fez na regressão multinomial. Vejam que a variável CR ela não foi significativa. Em nenhuma das categorias foi significativa CR. Inferência foi significativo para querer migrar. Ser veterano foi significativo para ser indiferente. E ser formando foi significativo para as duas. Então, na verdade, o modelo log linear só confirmou o que a gente já sabia, que dá para tirar do modelo CR baixo e as outras todas estão associadas. Mas era só isso aqui que precisava responder. Deixa eu salvar esse negócio, depois eu coloco lá no Moodle. Todo mundo entendeu? Entenderam como que eu fiz aqui o gabarito? Se vocês entenderam isso aqui, de verdade, vocês entenderam tudo de MLG, tá? Tudo que realmente importa, tá? Porque como que vai estimar? A gente usou um Newton-Raphson, a gente olhou várias coisas lá, vimos a implementação daquilo, um monte de aproximação, mas no fundo, isso já está implementado no software. Você sabe que a estimação por máxima verossimilhança, que ela é aproximada e ela é assintótica, certo? Você já fez isso, você já sabe. Você já sabe interpretar coeficiente. O mais importante em MLG é você saber qual modelo usar, como que você escolhe o modelo e saber interpretar as coisas que saem dele, tá?
em modelos lineares era tudo muito fácil. A interpretação era sempre aquela coisa, cada variação de uma unidade na variável explicativa espera-se uma mudança de tanto na variável resposta. Era só aquilo. Aqui não, aqui tem interpretação de chance, de razão, de várias coisas, né? Mas esses modelos aqui são muito mais, assim, usados na prática, tá? Do que modelos lineares. Pelo menos a maior parte das aplicações que eu vejo por aí acaba usando o MLG e não modelo linear. Porque quando você vai usar modelo linear, você vai precisar de uma variável que tenha um comportamento que seja contínua e que tenha um comportamento bem comportadinho, tipo anormal, né? Quando você vai para MLG, você tem um leque maior de possibilidades. Inclusive, o modelo normal está dentro de um MLG. Tá? Então, por isso que essa disciplina é das mais importantes de modelagem que vocês vão fazer. E se vocês olharem as monografias que saem da ENSE, de várias faculdades, a quantidade de monografias, de TCCs que saem com MLGs é altíssima, tá? É muito, muito, muito grande mesmo. E muita coisa de machine learning que as pessoas fazem, de árvore de decisão, fazer previsões, MLGs do tipo Bernoulli binomial fazem também. Ah, não acerta tanto quanto aqueles, né? A gente já teve uma conversa sobre isso aqui. Mas vocês já têm uma ferramenta. Se alguém chegar para vocês e falar, pô, será que isso aqui afeta a chance de ganhar tal coisa? Será que isso aqui afeta a chance de alguém deixar minha empresa? Será que isso aqui afeta a chance de ganhar mais? Será que isso aqui afeta a chance de morrer? Certo? Qualquer coisa do tipo vocês podem fazer ali no R, no GLM, com a família binomial, e vocês vão conseguir tirar uma conclusão bem rápida. Tá? Tá, vamos ver, deixa eu ver, surgiu uma pergunta aqui. Vale a pena fazer uma análise de dependência num log linear para decidir se incluímos uma interação em um multinomial? Não, é que é meio que você pode analisar das duas formas, tá? Se você já viu que tem a dependência no modelo log linear, aí sim você pode querer prever. Mas a grande questão é, você tem variável resposta? Se você tem variável resposta, eu recomendo sempre que você faça o modelo multinomial, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? Poderia ser que alguém perguntasse para você assim: será que tem associação entre a vontade de querer migrar e o período do curso da pessoa? Se você só quisesse saber se existe associação entre essas coisas, certo? Você não precisaria fazer uma regressão multinomial. Mas se o seu objetivo é descobrir fatores que fazem as pessoas querer migrar, porque você está planejando uma migração e você precisa fazer coisas que agradem, né, os alunos e você vai ter que criar mecanismos que ajudem vamos dizer assim, a incentivar, né, um aluno que não quer migrar a migrar. Você precisa incentivar esses caras. Você tem que saber quem que você tem que dar mais iscas, né, ou presentes, ou agrados, mimos para fazer essa pessoa aceitar migrar, porque é bom para ela e é bom para o curso. E é muito ruim para o curso você ter pessoas em várias grades dentro do mesmo curso. Então, nesse caso aqui, era bem nítido que a gente tinha uma variável resposta, tá? Então, nesse caso aqui, eu recomendaria fortemente. Faça direto o modelo multinomial. Mas o que você falou complementa. São modelos diferentes, já dão uma ideia, né? Só que veja a diferença, né? É limitado um pouco, né? Quando você olha aqui, ó, tá? Quando você faz a regressão multinomial, eu consigo saber que o veterano, ó, deu negativo o efeito dele para ser indiferente e deu positivo para querer migrar. Quando você faz modelos log lineares, não tem nada disso. O modelo log linear só está dizendo aqui, ó, tem uma associação entre o período do curso e a propensão em migrar. Mas qual é essa associação? O modelo não te diz. Você vai ter que fazer uma análise adicional. Você vai ter que ver os valores esperados, vai ter que começar a ir um pouco além. Mas você não tem um coeficiente para dizer isso para você direto, certo? Quer dizer, até tem, mas a análise direto, assim como a gente faz aqui, dos modelos log lineares, não te dá isso. Você precisa analisar o coeficiente. Por isso que eu recomendo você fazer o modelo multinomial direto, se você tiver a variável resposta.